Hoje eu vou dar continuidade ao tema que nós temos trabalhado, começando no último domingo, que é uma série de reflexões baseadas nas cartas que encontramos no Apocalipse. São 7 cartas, 7 igrejas, cartas apresentadas pelo Senhor Jesus Cristo. João escreve para 7 igrejas. E essas cartas, na verdade, são 7 mensagens. E são mensagens que temos colocado aqui na semana passada, falamos mensagens também para o nosso século, e talvez até mais ainda para o nosso século. Embora tenham sido cartas escritas há tanto tempo atrás, mais de 8 anos, e tinham contexto social, para cada cidade, cultural, religioso. Então, cada carta é endereçada a uma cidade da Ásia Menor e tinha um contexto ali muito específico. Só que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e ela mesma se apresenta e declara, né? Ela é eterna. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a palavra nunca fica atrasada, desatualizada. Podemos até atualizar o contexto. No entanto, a palavra não. Ela é permanente, ela é eterna. E esse texto aqui, que nós vamos repetir agora de manhã, trata da terceira carta, a terceira igreja, a terceira cidade. A primeira que nós vimos foi Éfeso. Uma carta, a igreja em Éfeso tinha características, e a gente viu, eu repeti, claro, semana passada a mensagem, mas trata de uma igreja que estava tudo muito certo, uma igreja que estava fazendo tudo direitinho, tinha uma boa doutrina, uma boa estrutura, uma boa relação, entre os irmãos, estava tudo certo, mas faltava uma coisa, um detalhe: eles haviam abandonado o primeiro amor, e Jesus manda de voltar. Na parte da noite nós vimos a segunda carta, que a palavra de Deus nos mostra, Esmirna, a igreja em Esmirna, que também é uma igreja que, na verdade, Jesus Cristo não aponta nenhum problema àquela igreja. As outras igrejas o Senhor aponta: olha, você está bom nisso, mas tem algo que não está legal. Mas Esmirna não, era uma cidade muito rica, muito próspera, mas a igreja era muito pobre. E era uma igreja também, embora muito pobre, sem força política, sem força econômica, ela era uma igreja muito fiel, uma igreja muito temente a Deus, cumpridora da palavra, da visão, do plano, do projeto de Deus. E essa manhã agora vamos repetir a terceira carta, que é a igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, do livro de Apocalipse. Nós vamos estar lendo essa carta a esta terceira igreja. Então abre a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse. Nós vamos ler lá no capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos estar vendo essa próxima carta à igreja em Pérgamo. Bom, pode ficar sentados mesmo. Eu vou ler na nova versão transformadora, esse texto que nos diz o seguinte: Apocalipse 2, de 12 a 17. 2, de 12 a 17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Verso 15 diz ainda: assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
ao que vencer. Darei de comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Até. Queridos, como eu disse, essa é a terceira carta, a terceira cidade, a terceira igreja, a qual Jesus Cristo manda João escrever uma mensagem. E essa mensagem que João escreve àquela cidade, àquela igreja em Pérgamo, tem muito a nos ensinar hoje, século XXI. Por isso que o tema geral é esse: as mensagens, 7 igrejas, 7 mensagens para nós no século XXI. E aquela igreja ali em Pérgamo, a cidade de Pérgamo e a própria igreja, tinha características muito específicas, que tem muito a ver conosco também. Tem muito a ver com o nosso século, tem muito a ver com as nossas cidades, seja no Brasil e no mundo também. E vale a pena a gente parar um pouquinho, refletir, tirar o que Deus coloca, não para aquela igreja só, mas para nós também, a mensagem que Ele tem. E queridos, eu quero destacar bem breve mesmo algumas questões. Essa cidade, por exemplo, a cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo é também uma cidade muito relevante. Veja, Éfeso, a primeira, era uma cidade muito importante, muito relevante. Esmirna, próspera, cidade dentro do Império Romano, uma cidade muito culta e também com um comércio muito forte. E agora, Pérgamo, que era uma terceira cidade também bastante próspera. Era uma cidade que tinha uma cultura também muito desenvolvida. Existia lá, e os arqueólogos descobriram, nas ruínas dessa antiga cidade de Pérgamo, uma espécie de biblioteca, contendo mais de 200 pergaminhos. Era uma cidade que acredita-se, dentro dos achados arqueológicos hoje, que tinha uma espécie de universidade já naquela época, um local de estudos, um local de centro avançado, podemos dizer assim, de estudos. Era uma cidade muito importante, e era uma cidade que também, tal como Éfeso e Esmirna, além de ser uma cidade rica, próspera, importante, era uma cidade muito pagã, muito idólatra. O culto ao imperador romano era muito forte. O culto ao imperador era uma coisa que, inclusive, eles se orgulhavam do culto que faziam. Era um centro administrativo, jurídico, do próprio Império Romano. Então, Pérgamo era uma cidade que tinha muitas coisas, muitas atrações, digamos assim, culturais, religiosas e tantas festas. Tinha lá um altar a Zeus, o grande Zeus, chamado Zeus Sóter, ou Soter, que era Salvador. Sóter, ou Soter vem do grego, significa Salvador. Então tinha uma estátua lá chamado Zeus Sóter, que era Zeus o Salvador. Então veja tudo isso ali nessa cidade de Pérgamo. E eles, no culto que faziam, eles de fato diziam: Zeus é o Salvador. Aí tinha um problema com os cristãos. Por quê? Porque os cristãos pregavam o outro Salvador. Assim como pregavam o outro Senhor, além de Zeus ser o Salvador, na cultura dos Pérgamo, tinha também o culto ao imperador. E aí César é o Senhor. Então tinha isso: Zeus é o Salvador e César é o Senhor. Mas os cristãos diziam: não, Jesus Cristo é o Salvador e Jesus Cristo é o Senhor. E essa firmeza na fé dos cristãos ali naquela região, em Pérgamo em especial, trazia muito problema sério, perseguição mesmo. O texto aqui cita Antipas, que Jesus diz a minha fiel testemunha, que foi morto. A Bíblia não cita muito mais sobre esse servo, mas Jesus dá a ele o título que deu a si próprio, fiel testemunha. Apocalipse, esse título é dado a Jesus,
fiel testemunha. E Jesus usa esse título para Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto. Por quê? Porque Antipas, e aí historiadores fora os textos bíblicos apresentam que esse Antipas provavelmente foi martirizado num ritual que existia, que era a construção de um touro de metal, e dentro desse touro grande de metal colocava-se o condenado ali e aquecia esse touro de metal na fogueira. Então imagine a dor, a morte, né? Quase como lá que não aconteceu na Babilônia, como os amigos de Daniel foram colocados na fornalha, mas não se queimaram. Mas esse Antipas aqui, segundo alguns historiadores creem, deve ter sido morto em um ritual dessa natureza, que era comum acontecer. Cristãos eram mortos desse jeito. Então esse Antipas, ele se manteve fiel ao Senhor, ele foi resistente, e os cristãos eram resistentes. E aquela carta à igreja em Pérgamo, ela traz para mim, querido, para você também, lições muito importantes. Nós vivemos num contexto social que a própria Bíblia também diz: o mundo jaz no maligno, né? Aquela igreja estava numa cidade que Jesus diz assim: olha, vocês estão no meio do inferno, o trono onde Satanás habita, o termo que Jesus usou. Eu conheço onde vocês estão localizados, eu conheço o contexto social dessa cidade aí onde vocês estão, eu conheço o que está acontecendo, eu conheço o que está se passando com essas perseguições, eu conheço o que está rolando aí, eu conheço a luta que vocês estão enfrentando. Vocês estão localizados no trono de Satanás. Imagina, né? Quão infernal era aquela cidade. Imagina quão maligna era a atitude, ou eram as atitudes malignas daquele povo, do governo, do governante, né? Da elite daquela cidade. Porque eles focavam no Zeus, que era o Deus para eles, e no culto ao imperador, que era o seu Senhor. E queridos, essa é uma mensagem que não dá para fugir em qualquer época do mundo, em qualquer lugar do planeta. Quando Jesus Cristo não é o Senhor e Deus da sociedade, do indivíduo, certamente o diabo toma conta desse negócio. E aquele que vai estar dominando e controlando vai estar sob a sua influência. E é por isso que o mundo já é maligno. Percebe? A igreja em Pérgamo enfrentava problemas terríveis. Mas quando a gente olha para nós, a igreja de Cristo hoje, tem lugares que a perseguição é muito semelhante àquela. Outros há perseguições, como no Brasil, mais sutis. Mas o fato é que há perseguição, seja no Brasil ou no mundo, há perseguição. A perseguição não é o indivíduo, a mim, a você como cristão. Pior do que isso. A perseguição é quem nós servimos. A igreja em Pérgamo era perseguida, os cristãos ali eram perseguidos. Por quê? Porque eles se recusavam a olhar para César como Senhor deles. Eles se recusavam a olhar para imagens ou olhar para aquelas divindades como seu Deus. E nós vivemos, queridos, num contexto social que não é diferente mesmo. Focar e mirar em Jesus como meu Senhor, focar e mirar em Jesus como meu Salvador, e falar, e declarar e proclamar isso, traz-se problemas, como trouxe naquela ocasião. O cenário mudou, a época mudou, mas o espírito que dominava a terra continua agindo e dominando o Brasil, dominando as nações, dominando o país, dominando governantes, e vai por aí. Agora vamos olhar um pouco para a história, para essa igreja, as características dela, boas e más, né? Tem coisas boas, Jesus aponta e traz as lições para a gente. Por exemplo, no verso 13, Jesus diz
diz o seguinte: olha, vocês têm uma coisa boa, vocês retêm o meu nome, vocês não negaram a minha fé, vocês não negaram a minha fé. Isso é bom, é importante, é saudável, é uma característica positiva dessa igreja ali em Pérgamo. Eles sabiam em quem eles estavam confiando, eles sabiam em quem eles estavam crendo. É isso que diz: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas reteis o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda lá no dia de Antipas, minha fiel testemunha foi morto. Então veja, Jesus Cristo está apontando um aspecto muito positivo que caracterizava aquela igreja, irmão, e tem e deve caracterizar, e precisa caracterizar a nossa vida também. Aquela igreja, mesmo sob esse tipo de perseguição, mesmo sob esse tipo de problemas que estamos vendo aqui, era uma igreja que manteve-se firme, fiel, apesar da tribulação, apesar dos problemas, apesar das perseguições, apesar de tudo que a gente já viu. Então esse é um aspecto muito importante e necessário. Jesus já disse: eu sei onde está o trono de Satanás, no verso 12, eu sei onde você está, eu sei dos problemas que vocês estão enfrentando, querido. Deus conhece, o Senhor conhece o nosso endereço, vamos chamar assim, espiritual. Ele sabe o nosso endereço espiritual, Ele sabe a nossa condição, inclusive, Ele sabe a atmosfera que respiramos. Aquela cidade respirava uma atmosfera carregadíssima, tanto com relação à divindade, Zeus e outros deuses, quanto o próprio império ali, subjugando, colocando pressão, não aceitando que houvesse outro senhor que não fosse Roma, que não fosse César. Então aquela igreja, ela estava sob uma grande pressão espiritual, uma grande pressão política, uma grande pressão social. E aí Jesus, eu sei disso tudo. E Jesus sabe, querido, o que pressiona a gente, o que tenta, o que seduz, o que ameaça a igreja. Jesus sabe de tudo isso, ele não está alheio a isso, não. Essa mensagem de Jesus Cristo a Pérgamo é muito poderosa, porque ela aponta para uma coisa importante. Não é o mundo que destrói a fé, seja da igreja ou tua, individualmente. Não é o mundo que destrói a nossa fé, é o que nós permitimos que entre no nosso coração, porque o mundo já é no maligno. Então a minha relação com Deus não é destruída pelo mundo, é destruída pelo que eu permito que entre no meu coração, o que o mundo oferece, o que está à minha volta me oferece. Então Jesus Cristo olha para aquela igreja e diz: olha, eu conheço, eu sei muito bem. Jesus Cristo olha para mim, olha para você e fala a mesma coisa. Eu conheço, sei muito bem o problema, sei muito bem a tribulação, a angústia, luta que você enfrenta. Eu sei muito bem as pressões, as opressões, Eu sei muito bem isso. Aquela igreja em Pérgamo tinha essa característica, mas vocês mantiveram-se firmes, não negaram o meu nome. Diante da pressão, querido, que Jesus sabe que nós sofremos, o que Ele espera de mim, de você, da igreja, de qualquer um de nós, é que a gente, tal como Pérgamo, mantenha a firmeza, olhando para Ele. É o que a Bíblia diz: olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Consumador da nossa fé. Ele quem completa, Ele quem nos mantém. É olhando para Jesus, porque Ele é aquele que nos mantém firmes na fé. E Jesus conhece, Ele fala isso para Pedro. Você está no meio de um lugar onde Satanás habita, mas você se manteve firme na fé. Esse é o primeiro passo, é o caminho fundamental para que a gente não desanime,
para que a gente não seja levado. Ele cita Antipas, minha fiel testemunha, né? Como eu falei, não há muita referência, não há referência na Bíblia sobre Antipas. É um ferro desconhecido. Não era o Pedro, não era o Paulo, não era o João, Tiago, eram Antipas. Quem é? Não sei. Mas Jesus coloca esse servo dele numa categoria de fidelidade admirável. Olha, é a minha fiel testemunha. Quando Deus olha para você e olha para mim, Ele não vai olhar para mim esperando ver um apóstolo Paulo, como eu não sou, nem quero ser. Ele vai olhar para você como um Pedro, que você não é, nem deseja ser. Ele vai olhar para mim ou para você pelo título que temos, ou pelo currículo que carregamos, ou ele vai olhar para você como você é. Antipas, fiel testemunho. Sério? Deus não me chamou e nem te chamou para ser um extraordinário crente. Isso não faz parte do projeto de Deus. Deus tem um plano para cada pessoa. E o que Ele quer que nós sejamos é simplesmente Antipas. Servo, caracterizado como sendo uma fiel testemunha. Como é que diz o fiel testemunha? Fiel testemunha. Grava isso. É o que Deus deseja que você seja. E que eu seja, que sejamos. Fiéis testemunhos. Testemunha é aquele que anuncia, que fala e que vive, que está vendo. Testemunha de Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, a carta à igreja de Pérgamo traz uma última característica que eu quero apontar aqui, que é o lado negativo daquela igreja, aquele grupo de pessoas fora. Se por um lado eles tinham essa característica, manter-se fiel, manter-se fiéis ao Senhor, aí ele fala, olha, tem pouca coisa, mas tem. Sempre tem alguma coisa. Esmirna foi um caso à parte. As Éfeso era muito boa, mas tinha lá o primeiro amor. Agora Pérgamo, tudo bom, fiel testemunho, vocês têm sido fiéis no meio, no mundo onde Satanás habita. Mas é interessante que o Senhor trabalha na nossa vida a fim de nos lapidar. E lapidar significa tirar todas as imperfeições. Porque Deus deseja que sejamos perfeitos. Seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então nós nos acostumamos tudo bem, não tem tanto problema, eu erro aqui, mas Deus entende, eu erro aí, mas Deus também entende, e vai por aí e tal. Mas veja, Jesus Cristo não quer que a gente viva assim. Ele sabe onde a gente habita. Ele sabe que travamos lutas, como já vimos isso agora há pouco, né? Sabemos tudo. Mas mesmo assim, ele ainda lapida, ele olha, então, mas tem algo, eu quero perfeição, eu quero trabalhar em você essa perfeição. Aí ele olha para essa igreja de Pérgamo e diz o seguinte, olha, tem dois problemas, precisam ser tratados na vida de vocês. Primeiro, tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão é uma referência lá em Números 22, capítulo 22 a 25, eu não lembro o tempo, mas em casa, depois abre a tua Bíblia e leia, Números capítulo 22 ao capítulo 25, porque Balaão, ele ensinou outra pessoa chamada Balaque a fazer Israel tropeçar, e ali ele convidou o povo para festas pagãs, um líder, conduziu e incentivou pessoas a viver em promiscuidade, fornicação, misturava idolatria com prazeres, percebe? Então tudo isso é o que Balaão estava ensinando. É uma estratégia. Satanás disse, eu não posso derrotar, eu vou corromper. Então esse é o primeiro problema, que Jesus, olha, tem um problema, lapida isso na sua vida, não deixa, né? Tira essa visão. E a segunda e última coisa são que Jesus aponta
doutrina nicolaíta. Quem lembra, estava aí, assistiu a mensagem semana passada de manhã, Éfeso, Jesus disse: eu tenho uma coisa boa, vocês rejeitam a doutrina dos nicolaítas, que eu também rejeito, eu odeio como vocês odeiam. Já essa igreja em Pérgamo não aceitava bem essa doutrina, que era participação em festa idólatra, era um mundanismo justificado. Não, mas Deus entende, eu faço isso, eu sei que não está certo, mas Deus entende. Essa era, não tem problema, essa é a doutrina dos nicolaítas, dentre outras coisas. Ensinava ali que era errado, não é tão errado assim, Deus sempre entende. Eram duas coisas que Jesus disse: olha, vocês precisam lapidar isso na vida de vocês. Não está legal. Vocês têm muitas coisas boas, têm uma fé sólida, mas essa ação está atrapalhando a vida de vocês. Queridos, e Jesus Cristo, ele apresenta e encerra essa mensagem falando: olha, faça essas coisas, porque o vencedor, eu vou dar um maná escondido, uma pedra branca. Interessante a pedra branca, o nome, só ele vai saber. Ali é uma metáfora. Na verdade, havia lá em Pérgamo uma cultura. O vencedor em alguns concursos, algumas competições, recebeu uma pedra branca, não é de troféu. Também era uma pedra branca com o nome de um convidado especial. Se você ia numa festa, VIP e tal, você era uma pessoa importante, recebeu uma pedra branca com o seu nome, você chegava lá na festa e mostrava. Era um cartão convite, na época e tal. Então tinha a pedra branca tinha um simbolismo, né, de alguém importante, alguém que recebeu ou uma honraria, né, uma medalha de ouro, título e tal, foi honrado pelo governador, honrado pela sociedade, ou recebeu um convite VIP. Então a pedra branca, a gente já vou dar uma pedra branca para vocês. E sabia o que significava essa pedra branca? Com um nome, só você vai saber. É o teu nome. Aquela pedra levava o nome da pessoa. Jesus vai te dar um novo nome, um nome que só você vai conseguir identificar. Bom, lá no céu vocês vão ver essa pedra branca lá no dia não. Mas a metáfora é muito boa. Jesus diz: olha, você vai ganhar o meu nome. É um nome que você identifica, que você é meu, mas quem não é meu não identifica. E não é carregar o nome cristão, que hoje todo mundo é cristão, não é isso. É uma relação com Deus que só você e Ele conhecem. É algo do coração. Então não dá para julgar também a fé de ninguém. Aí é Deus dizendo: olha, eu vou te dar uma pedra branca, só você sabe. Ou seja, que só você sabe aquilo que está escrito, estampado no teu coração. E Deus sabe mais do que você. E Ele quer dar e vai dar efetivamente um novo nome lá na eternidade, que é um nome que Ele carrega. Entende isso? Concluindo, a igreja de Pérgamo, ela nos lembra 3 verdades. Primeiro, Cristo sabe onde você vive, onde nós vivemos, o que enfrentamos. É possível permanecer fiel, mesmo no meio do inferno que seja. Trono de Satanás. Estavam feitos. E o vencedor jamais deixará de ser honrado pelo Senhor. A pedra branca era honraria. O seu nome, o nome que Ele vai te dar, é honraria. Então o vencedor jamais vai deixar de ser honrado. Se você se mantiver fiel ao Senhor, mesmo no meio do inferno, o Senhor vai te honrar. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, orar, encerrando esta reflexão. À noite, 7h30, temos o culto da noite. Vamos louvar ao Senhor. Pai, muito obrigado por este culto, por esta tua palavra. Pai, fala o coração de cada um de nós ainda neste dia. Mostra-nos, ó Deus, aquilo que precisa ser lapidado na vida de cada um de nós. E ensina-nos a fazer sempre a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.